Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Muito boa noite a todos. Nós somos a Igreja Presbiteriana em Porto de Santana, Rua Gabi nos Rios, número 56. Nós temos cultos semanais, terças-feiras e quintas. Às terças, às 19h30 horas, a nossa reunião de oração. Às quintas-feiras, às 19h30, nosso estudo bíblico. Domingo, 8 horas da manhã, reunião de oração. A partir de 8h30, a escola bíblica dominical. Às 19 horas no domingo, nós temos o culto, esse culto que nós estamos tendo hoje, que é o culto de adoração, de louvor ao Senhor. Esse é um tempo singular que nós estamos vivendo. Estamos em quarentena por conta do Covid-19. Hoje, sendo o primeiro domingo do mês, estaríamos aqui participando da ceia. Os irmãos estão em casa. Mas o Senhor Jesus, quando orou pela unidade da igreja, a unidade do corpo, Ele não fez menção apenas que essa unidade aconteceria quando estivéssemos no templo, mas ela deveria acontecer em todo o tempo. E esse é um tempo de muitas reflexões, inclusive da importância da igreja do Senhor Jesus.
do agrupamento da igreja local. Assim como eu tenho sentido muita saudade da igreja, assim como para esse conselho dessa igreja foi muito penoso, foi com lágrimas que a decisão foi tomada, mas nós não podemos também desobedecer recomendações de técnicos de saúde, dos nossos governantes, muito pelo contrário, nós temos que fazer coro com eles, mas não devemos parar de orar, de falar com o Senhor a respeito dessa situação, e o mais breve possível. O nosso desejo é que possamos estar de volta à casa do Senhor para esse agrupamento solene. Salmo 84, ele vai nos falar a respeito dessa importância. Eu lerei todo o salmo, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contemplai o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da adversidade. Versículo 8 diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Nesse momento estaremos orando ao Senhor. O nosso irmão Fábio Marvila estará nos conduzindo a Deus em uma palavra de oração. Todas as orações que fizermos nesse culto, além, é claro, dos momentos especiais como esse, o momento de adoração, mas estaremos orando também pelas famílias da nossa igreja, pelos moradores aqui da Grande Porto de Santana, pelas pessoas do nosso Brasil que se encontram passando por diversas dificuldades, inclusive problemas de ordem de trabalho e problemas financeiros, e em todas as orações estaremos fazendo menção disso. O irmão estará orando, em seguida o grupo de louvor continuará louvando ao Senhor juntamente com os irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui para engrandecer o Teu excelso e sublime nome. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, Criador do universo, Criador da terra, Criador de tudo que existe sobre a terra, inclusive nós, seres humanos. Nós estamos aqui para Te adorar, ó Pai, porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos ama de tal forma, diz a Tua palavra, que o Senhor entregou o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, nos dando assim acesso ao Senhor, nos dando a permissão de se achegarmos na presença de um Deus que é santo, santo, santo. Nós Te adoramos, ó Deus, porque o Espírito Santo que o Senhor enviou habita em nós, está neste local e está em cada casa agora que está Te adorando. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela família da Igreja Presbiteriana em Porto de Santana. Obrigado, ó Deus, porque esta igreja Te ama. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem protegido, o Senhor, ó Deus, tem sustentado cada família desta comunidade. Louvado seja o Teu santo nome, porque podemos sentir a Tua presença, mesmo estando em nossos lares. Nós podemos sentir o Senhor agir em nós, nos cultos domésticos que estão sendo realizados de casa em casa, nas celebrações online como esta, ó Deus. Nós Te agradecemos por esta tecnologia, que em momentos como este, nós podemos juntos, como igreja, louvar,
glorificar e exaltar o teu santo nome. Mas Deus, tenha misericórdia da nação, tenha misericórdia do nosso planeta. Davi, quando escolheu a mão do Senhor sobre Israel, ele te escolheu a mão do Senhor porque o Senhor é um Deus misericordioso, e nós acreditamos nisso, e nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Se há alguém, se há um ser que pode parar com esse vírus, que pode parar com essas contaminações, é o Senhor, Criador de todas as coisas. O Senhor não foi pego de surpresa, o Senhor não está perplexo como os cientistas, como os governadores. O Senhor já sabia antes da criação do mundo o que aconteceria nesses tempos. Por isso nós clamamos ao Senhor misericórdia. Olhe por nós, tenha, ó Deus, misericórdia desta terra. Sabemos que somos seres depravados, sabemos que somos seres pecaminosos, sabemos, ó Deus, que temos pecado contra o Senhor, a iniquidade tem se aumentado no mundo. Mas lembre-se dos seus que aqui estão nesta terra. E é no nome de Jesus que nós choramos, ó Deus, porque o Senhor Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos estar na presença do Senhor Jesus. E é no nome dele, por ele, que nós choramos. Amém. As nossas autoridades de saúde, quer municipais, estaduais, do nosso país, da Organização Mundial de Saúde, tem traçado para nós ou diretrizes de qual o melhor lugar para estarmos. Neste momento tem se entrado um consenso de que o melhor lugar para estarmos é nas nossas casas, nos guardando, nos protegendo a quem a gente ama desse vírus que aí está. Mas nós temos a certeza, como crentes no Senhor Jesus, que há um lugar muito mais seguro para estarmos do que o aconchego das nossas casas, ou mesmo quem tem uma condição melhor nos seus sítios e fazendas. Nós sabemos que o lugar mais seguro para estarmos é nos braços do nosso Deus. E nós vamos cantar exatamente sobre essa segurança que temos, que o Senhor Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E assim como o salmista expressou que o Senhor Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nós queremos assim também declarar e convidar a você que declare conosco que o Senhor Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, És o meu
Senhor, e se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. E de fato o nosso Deus tem cuidado de nós, tem protegido as nossas famílias, as nossas casas. E ainda se o mar se agitar, e ainda se a tempestade vier, nós temos a certeza que no Senhor nós seremos guardados, nós seremos abençoados por Ele, mas não porque somos melhores do que ninguém, mas tão somente porque a graça do Senhor nos alcançou, e porque essa graça é perfeita. Perfeita graça com doce som salvou alguém como eu. Perdido estava, mas me encontrou. Fui cego e hoje vejo. Graça que me fez temer, fui nome dos meus medos, tão preciosa foi a hora em que primeiro me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Bênçãos Deus me prometeu, seguro isso estou, o meu escudo e minha porção, enquanto eu viver, me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. E é como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. E é como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. A palavra de Deus nos diz no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um momento muito delicado
do culto, que normalmente as pessoas não entendem que esse é um momento que faz parte do culto, é um dos momentos do culto, é o momento do ofertório. E quando a gente pensa no dinheiro, e pensa no dinheiro que tem a ver com a igreja, é algo assim muito bíblico, e por isso a gente pode ter toda a tranquilidade para falar. A Igreja Presbiteriana em Porto de Santana tem alguns movimentos, alguns trabalhos que é importante falar. Nós temos compromisso com missionária que está no campo, missionária que está no campo em um lugar delicado e que ela realmente depende do nosso apoio, do nosso suporte. Nós temos trabalho com o departamento infantil, crianças, não apenas do nosso bairro, não apenas da nossa igreja, mas também do nosso bairro, e tudo isso tem um custo, além, é claro, que a manutenção da própria instituição da igreja local. Nesse momento nós vamos passar a conta da nossa igreja. O banco é o Banestes, agência 087, conta 12.82.581, nosso CNPJ 3173 7059 001/90. Essa conta será exposta aí no nosso vídeo. Eu convido agora o nosso irmão diácono Vanderlei. Ele é presidente da nossa junta diaconal, e nesse momento ele vai orar pela finança das nossas famílias, mas não apenas pelos irmãos aqui da nossa igreja. Nós temos sentido assim um sentimento de solidariedade muito grande. As pessoas estão sentindo a dor do outro, e isso tem sido muito bom, tem sido muito oportuno. Se tem alguma coisa muito boa nesse tempo, eu tenho observado, dentre outras, esse momento. E o nosso irmão agora vai orar por isso, vai orar pelas nossas casas, pela nossa situação financeira, pela economia do Brasil, e há poder na oração do justo. É o irmão Vanderlei que vai orar, é o diácono Vanderlei que vai orar, e quando a gente diz assim, há poder na oração do justo, não há poder efetivamente na oração do irmão Vanderlei, mas por ele ter sido justificado pela graça em Cristo Jesus, então há poder nas palavras dele. A Bíblia diz que Elias orou, e ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Choveu quando precisou chover, não choveu quando não era necessário não chover. Então vamos orar nesse momento. Aproveite esse momento de condução do nosso irmão em uma palavra de oração audível. É muito bom poder estar na casa do Senhor, poder louvar ao Senhor. É muito bom poder fazê-los com os irmãos, principalmente nos dias que estamos vivendo, dias difíceis. E escrevendo a uma igreja que vivia tempos difíceis, o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim: brilhai-vos sobre a potente mão de Deus, e ele em tempo oportuno vos exaltará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos vivido dias difíceis, em que a ansiedade pode tomar o meu e o seu coração, e eu convido você agora, nesse instante, a curvar sua cabeça, a colocar o seu coração nas mãos do Senhor, confiar a Ele os seus cuidados, porque se o Senhor não edificar a casa, diz o salmista, em vão trabalham os que nela edificam. Feche seus olhos, fale com Deus, porque Ele tem poder para consolar e cuidar do seu povo, de nós, nesta hora. Oremos. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Nós te louvamos, Pai, porque podemos confiar na sua palavra, porque podemos confiar no Senhor, que bondosamente tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, por podermos falar contigo e confiados na tua promessa, colocar diante do Senhor aquilo que sentimos, o que estamos passando. O Senhor conhece, mas nós queremos, ó Deus, falar contigo e suplicar: socorre-nos e nos estenda a mão, nos dando, ó Deus, paz ao coração, mesmo, ó Deus, em tempos adversos.
Nós temos, ó Deus, o privilégio de falar contigo e queremos usar este momento, essa oportunidade, para declarar a nossa confiança ao Senhor e clamar ao Senhor que visite, ó Deus, as nossas famílias, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo conforto ao nosso coração, no sentido de que possamos, ó Deus, viver a nossa vida sempre na dependência do Senhor, como o Senhor mesmo tem declarado na sua palavra: o justo há de viver por fé. E nesta hora nós queremos clamar, Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança no Senhor, não nos deixe desfalecer, Pai, mas sustenta-nos, ó Deus, com a sua graça, graça bendita, graça poderosa, graça, ó Deus, que mudou a nossa vida. Aproveitamos também para clamar, ó Deus, pelo nosso estado, rogar ao Senhor que visite, ó Deus, as famílias do nosso estado, que, ó Deus, em nome do Senhor Jesus haja transformação, que haja, ó Deus, compreensão de que o Senhor está na direção de todas as coisas e que, ó Deus, essas famílias possam experimentar o consolo e o conforto do Senhor. Clamamos, ó Deus, pelo nosso país, clamamos, ó Deus, para que as nossas autoridades tomem, ó Deus, decisões sábias. Nós bem sabemos das preocupações dos nossos líderes, nós bem sabemos, ó Deus, dos muitos esforços que cada um está fazendo, e nós rogamos que o Senhor direcione para que, ó Deus, toda essa preocupação possa ser tão somente no sentido de fazer o melhor, objetivando a glória do Senhor. Em termos econômicos, ó Deus, o Senhor, ó Deus, abra as portas, abra, ó Deus, os celeiros dos céus, provendo os recursos, ó Deus, para as famílias da nossa nação, para cada pai de família, para cada trabalhador, para cada homem e mulher, ó Deus, que ansioso está por, ó Deus, voltar à sua vida normal e prover dia a dia o sustento da sua casa. Que o Senhor, ó Deus, possa prover as condições necessárias para que assim possamos voltar à nossa rotina. No entanto, seja feita a tua vontade, seja feito, ó Deus, aquilo que melhor glorificar ao Senhor, na certeza, ó Deus, de que o Senhor cuida de nós. Nós queremos agradecer pelo teu muito amor, pelo teu cuidado e pela sua bênção que repousa, ó Deus, sobre nós e pela fé, pelo nosso país. Muito obrigado por tudo, nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém.
hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora, vem Senhor Jesus. Convido os irmãos a ficarem atentos à leitura da palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Muitas são as pessoas que estão falando sobre o momento que a gente está vivendo, o coronavírus. É realmente importante falar, mas considerando que muitas pessoas competentes, técnicas, que entendem da biologia, estão falando, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que muito nos interessa, muito interessa a Igreja do Senhor Jesus, que é a respeito da condição do homem, da situação do homem, da posição do homem diante de Cristo, diante da graça salvadora do Senhor. Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra é perfeita, a mensagem que ela traz é perene para as nossas vidas, não há nada que possamos acrescentar, melhorar nessa palavra, mas pedimos ao Senhor, ó Pai, graça, misericórdia do Senhor, para que aquelas pessoas que ouvirão a exposição dessa palavra, possam ser, ó Pai, aprisionadas pelo Teu amor, com laços de amor, e que a graça do Senhor, ó Pai, seja sobre cada um, de sorte que nenhuma delas venha ou possa se despreender das mãos do Senhor, e que possam, ó Pai, ouvir a Tua palavra, e que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Teu querer, Redentor meu, rocha minha, em nome de Cristo Jesus, amém. Existe uma tendência muito comum de valorizar o homem, uma valorização às vezes um tanto quanto exagerada, e eu posso apresentar pelo menos dois aspectos pelos quais o homem ou ele é enaltecido, ele é valorizado, ou o homem, ele, diante de algumas argumentações, como por exemplo, de que o homem é resultado de fatores sociais, e somente isso, e quando nós dizemos isso, de alguma forma nós estamos também isentando o homem de qualquer responsabilidade que ele tenha. Então todo comportamento inadequado do homem, toda vida delinquente do homem, toda vida de transgressão do homem, vai ter uma explicação
no seu histórico social, no seu histórico genético, no seu legado psicológico. Ou o homem é bom na essência, ele nasce bom, ele nasce puro, ele nasce como uma folha em branco e a sua história de vida vai sendo escrita. Esse texto é um texto muito claro. Esse texto deixa claro quem o homem é e deixa claro também o que Deus fez para resolver a situação em que o homem se encontra. No capítulo 3, versículo 10 de Romanos, diz assim: não há justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A boca do homem está cheia de maldição, amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue em seus caminhos, a destruição, a miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. Então a apresentação que a palavra de Deus nos faz e nos traz a respeito do homem, não diz que ele é uma folha em branco e que ele nasce assim e que fatores sociais vão escrevendo nele a sua história, os seus complicadores espirituais. Também não diz que o homem ele é simples e unicamente bom em sua essência, muito pelo contrário. Esse texto aqui deixa muito claro a situação real. O homem estava morto em delitos e em pecados. O homem vivia segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, em outro tempo, andávamos, inclinados por paixões da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós não encontramos embasamento teológico para justificar o homem por si só. O homem, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, com as suas obras, com as suas características, com os seus atributos pessoais, ele não pode se justificar. E por isso o nosso Deus, nesse texto, ele não somente apresenta a verdadeira e a real situação do homem, como apresenta também a maneira que o homem pode sair dessa situação. Antes apenas eu gostaria de salientar alguns elementos, alguns poucos detalhes desse texto, apenas para que entendamos o quanto estamos comprometidos com Deus, o quanto estamos comprometidos com as paixões da nossa carne, o quanto estamos comprometidos com as nossas próprias inclinações. E é uma verdade bem conhecida entre o mundo cristão, e eu gostaria que você não se iludisse, porque ela é verdadeira, que você não peca simples e unicamente porque você escolhe pecar, mas você encontra-se numa situação em que às vezes não é mais possível a escolha de não pecar. Quando Davi, olhando para a sua situação, em um momento de pecado, e um salmo de confissão, ele diz assim: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos nessa situação, nós nascemos assim, nós nascemos com esse legado, e por isso quando nós ensinamos as nossas crianças aqui, nós não as ensinamos que elas são santinhas, por serem membros dos membros das nossas igrejas, filhos dos membros das nossas igrejas. Nós as ensinamos que elas precisam ter um encontro com a pessoa do Senhor Jesus para terem as suas vidas modificadas. Além dessa própria natureza decaída, que por si só já seria um grande complicador, mas existem alguns complicadores, alguns fatores, alguns facilitadores para que o homem acrescente o seu estado de delinquência. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele utiliza aqui o termo curso deste mundo. E este curso deste mundo não é um campo geográfico, mas sim
a história de um mundo caído, pragas surgem, vírus surgem. Um homem que vivia 900 anos, a sua idade média foi abaixada para 120 anos. E quando a gente comemora o alcance de 100 anos de qualquer pessoa, a gente festeja muito, a gente celebra muito. E por que isso? É exatamente o sistema, a maneira como nós vivemos, não nesse campo geográfico, mas nesse sistema do mundo. Além disso, o sistema nos diz a respeito de conformidade, concordar, tomar a forma, absorver o estilo de vida e de sistema. E nós temos uma tendência para nos adaptarmos sempre com o que Deus rejeita. Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, muitas vezes fazem mal à nossa vida espiritual, nos distancia de Deus. E o apóstolo Paulo deixa claro, inclusive, que se o nosso Deus nos entregasse a ira, nós mesmos nos autodestruiríamos, porque a nossa inclinação, a nossa vontade é para o mal. Nós queremos o mal, nós queremos o pior, nós queremos ser delinquentes, nós queremos o pecado. E quando eu disse que um dos facilitadores é o curso deste mundo, mas eu posso dizer, baseado nesse texto, que o segundo facilitador é a própria carne. O versículo 3 deixa isso muito claro: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Observe, se nós colocássemos assim uma exposição do que foi o nosso pensamento, do que tem sido o nosso pensamento, e não somente, ou não totalmente ao longo das nossas vidas, mas ao longo desses 3 meses aí que já vencemos, janeiro, fevereiro e março, vamos imaginar que enchêssemos aqui o templo e começássemos a passar a vida de cada irmão, cada um desses meninos que cantaram aqui no grupo de louvor, e colocássemos ali uma exposição de cada pensamento que rolou pela mente de cada um deles. Certamente sentiriam envergonhado, como eu também, porque os nossos pensamentos são inclinados para o mal. Então não existe um estado indiferente. Ou eu e você estamos na condição de escravizados, de mortos, de condenados, ou estamos e estaremos libertos, por reconhecer o plano de justificação de Deus, considerando que as suas atribuições pessoais, o seu padrão moral, o seu nível moral, não traz e não tem a menor condição de trazer a você, de outorgar a você a condição de justificação. E é interessante que esse reconhecer não significa entender, porque nenhum de nós temos capacidade de entender, de compreender em sua plenitude essa graça, esse amor, esse jeito de Deus. Apesar de nós sermos quem somos, Ele nos tirar dessa situação. E o versículo 4 diz isso: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Embora toda a situação humana, o nosso Deus nos amou. E o amor de Deus é um amor totalmente diferente da configuração humana. É um amor que não depende daquilo que temos a oferecer. Estávamos num estado de nécro. O termo aqui identifica de maneira clara que é um morto em estado de decomposição. E mesmo assim o Senhor nos amou. Normalmente escolhemos amar aquelas pessoas que podem nos oferecer alguma coisa. Escolhemos amar aquelas pessoas que são bonitas, ou que são agradáveis, ou que de alguma forma nos impressionam. Mas Deus não. Deus, Ele nos ama sem esperar primeiro que haja mérito em nós. Não há mérito nenhum em mim. Não havia mérito nenhum em mim para que Deus olhasse para mim e me aceitasse como seu filho. Não existe mérito nenhum em você para que Deus olhe para você e o aceite. Até porque, por sua vontade mesmo e por minha vontade mesmo,
assim como pela vontade própria do apóstolo Paulo, ele permaneceria a perseguir cristãos e a matar cristãos, enquanto o Senhor não o derrubou daquele animal, e não falou com ele, não tocou com ele de uma maneira dura, não caiu para ele a ficha da responsabilidade espiritual que ele tinha. Versículo 6 diz que ele ressuscitou esse homem, e juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares espirituais. Essa é uma ideia de segurança. Então aquele que estava morto, aquele que estava delinquente, aquele que estava perdido, aquele que não tinha nada a oferecer, ele não somente o ressuscita, mas lhe dá o privilégio de trazer a esse sujeito segurança, uma segurança de assentá-lo em lugares celestiais. Quando lemos o Salmo 91, diz da segurança do salvo, da segurança do justificado pela fé. 1000 cairão de um lado, 10 cairão, 10.000 cairão de outro lado, e tu não serás atingido. Então é muito importante quando nós olhamos para o que Deus realizou por nós, com um olhar de agradecimento, com um olhar de reconhecimento. Foi graça, foi a graça do Senhor Deus. Por isso, se hoje ouvirdes a minha voz, é a palavra de Deus, por isso, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Você que é nécro, você que é morto em seus delitos e pecados, você que ainda não teve um encontro com a pessoa bendita de Cristo Jesus, mas se hoje o Espírito Santo tocar em seu coração, é uma hora de reflexão, é uma hora de resolução, não é uma hora apenas de tomada de consciência, mas é uma hora de um posicionamento. Os dias são maus, você pode ser surpreendido pela volta do Senhor Jesus a qualquer momento, assim como pela morte, e há uma responsabilidade de olhar para o que Jesus fez e reconhecê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Existe uma razão para que eu e você sejamos salvos. Isso é muito interessante, né? Nós não seríamos salvos pelos nossos méritos, nós não seríamos salvos pela nossa crença, nós não seríamos salvos pela nossa religiosidade, mas apenas por graça. Nós que somos crentes no Senhor Jesus, de quando em vez definimos graça como favor imerecido. Isso às vezes é um tanto quanto difícil de compreender, mas fica mais fácil de compreender quando nós exemplificamos. Por exemplo, a Bíblia nos conta, na história do Senhor Jesus, nas relações interpessoais do Senhor Jesus, encontros extraordinários. E um dos encontros que o Senhor Jesus teve foi com a mulher apanhada em flagrante adultério, que normalmente ela seria apedrejada. Mas naquela oportunidade, naquele dia, a situação, a história foi totalmente diferente, porque ela teve um encontro com a graça, e o Senhor Jesus, por graça, a perdoou. A Bíblia nos conta a história de um homem que havia vivido também uma vida de delinquência, estava na cruz para morrer. Como Satanás não é onisciente, ele tinha quase que certeza, convicção, que aquele homem entraria no inferno, e podemos dizer que as bocarras do inferno, da eternidade sem Deus, estavam abertas para receber aquele homem. Os dois que estavam, uma à direita, a outra à esquerda do Senhor Jesus, xingavam Jesus, espraguejavam aquela situação, humilhavam e ridicularizavam o Senhor Jesus, até que um deles toma um posicionamento, como eu disse, não somente uma tomada de consciência, de posição, mas tem uma posição resoluta, olha para o outro e diz: olha, nós estamos aqui por crimes que nós cometemos, mas esse aí nenhum mal fez, e olha para o Senhor Jesus, sem conhecer nada a respeito de Jesus, sem conhecer nada a representatividade espiritual que o Senhor Jesus possuía, quem estava efetivamente ao seu lado, e apenas faz um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a voz da graça surge e diz: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. O Espírito da graça, o sentimento da graça, o corredor da graça, nesse momento, encontra-se escancarado para aqueles que são chamados, para aqueles que percebem esse chamado, para aqueles que percebem esse convite. Mas você não deve brincar com isso, você não deve levar isso como algo insignificante, ou como você vai ter outras tantas oportunidades como essa. A palavra de Deus tem um princípio eterno que diz que o meu espírito não contenderá para sempre com o espírito do homem. Não há nenhuma garantia de você novamente ouvir essas mesmas canções que foram cantadas nessa noite, essa mesma palavra. Hoje mesmo você pode baixar a sepultura, hoje mesmo você pode ficar acometido de uma doença, e que muitos lhe comprometerá a condição cognitiva de compreender, de entender essa voz, esse chamamento. Não perca essa oportunidade. A razão única para que possamos ser salvos é a graça de Deus. E o Senhor Deus, Ele utiliza uma metodologia, uma maneira para que possamos acessar essa graça, e é a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz também que Abraão não tinha conhecimento sobre Deus, mas essa fé, e não a fé no homem, não a fé na fé, como nós estamos vivendo muito, creia numa casca de árvore, creia no sol, creia na lua, creia em você, confie em você mesmo porque você é bom. Não é isso. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, que você não é bom, que eu não sou bom. Se eu der margem aos meus pensamentos, se eu der margem às minhas inclinações e às minhas paixões, eu destruirei a minha vida. Então você também não é bom. Mas se você tiver fé nessa maneira, se você, a fé é a metodologia, e Abraão creu, e isso foi feito em sua vida para que ele fosse justificado. Abraão tinha menos conhecimento de Deus que qualquer um membro da nossa igreja presbiteriana em Porto Santana. Ele não conhecia Deus, mas ele creu. Deus falou com ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele creu nisso, ele creu em ideias mais absurdas ainda de Deus, e ele foi salvo pela fé que possuía. Você não será salvo por atributos, você não será salvo pela sua religiosidade, você não será salvo pelos dízimos, você só pode ser salvo através da fé em Cristo Jesus. E é muito importante que você entenda isso. Mas existe um propósito também. O texto diz que nós somos salvos pela graça, mas com um propósito. Porque pela graça sois salvos, versículo 8, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados, e esse feitura é um termo lindíssimo, né? Você é poema de Deus, e de repente a sua vida está tão torta, tão tomada por vícios, por comportamentos inadequados, por comportamentos que você se sente envergonhado, inclusive, de possuí-los. E quando você olha para esse texto e diz: eu, poema de Deus, nunca. Quem sou eu para ser um poema de Deus? Mas a partir da graça, a partir da fé, existe um projeto de Deus, para que você seja sim uma feitura de Deus. Nossas crianças cantam muito bonitinho. Havia um homenzinho torto, morava numa casinha torta, sua vida era toda torta, mas um dia esse homenzinho torto, Jesus ele encontrou, e tudo que era torto na sua vida foi modificado. Não importa quão torta seja a sua vida, não importa quão delinquentes sejam os seus pensamentos e os seus comportamentos, não importam os lugares mais sujos pelos quais você tem andado, mas esse é um tempo que Deus está te dando, nessa oportunidade, para ouvir essa palavra e para se posicionar. O Senhor pode transformar a sua vida torta num poema, porque esse é o propósito da sua graça.
de ter estabelecido essa metodologia através da fé, para que você chegue à posição de ter boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E eu concluo essa palavra com duas perguntas. Primeiramente aos crentes no Senhor Jesus, aos membros da nossa igreja amada presbiteriana em Porto de Santana, a cada um de vocês que se encontra em casa, aos meninos que estão aqui no grupo de louvor, aos nossos irmãos mais maduros, mas também aos crentes que estão em casa. Mas não apenas aqueles membros da igreja presbiteriana, tenho certeza que muitos outros ouvirão essa palavra. E eu quero que você responda para você mesmo e para Deus. Deus está sendo enaltecido e honrado através das suas obras? Aquilo que você tem feito em relação àquilo que o Senhor Deus já fez por você, Deus está sendo enaltecido por aquilo que você está fazendo? Agora a segunda pergunta, meu amigo, é a você que ainda não professa o nome do Senhor Jesus, que até gosta das músicas, que até gosta da igreja, que até tem simpatia pela igreja, que talvez até esteja sentindo saudades de congregar com essa igreja, mas ainda não tomou um posicionamento ao lado do Senhor Jesus. Então eu quero dizer, baseado naquilo que nós lemos, que você é escravo do pecado e que você está aprisionado ao sistema, mas Deus, sendo rico em misericórdia, estende a sua voz de graça para você nessa oportunidade. Você gostaria de render-se a Ele? Convido o grupo de louvor a estar aqui à frente e lerei o último texto, Deuteronômio 30, 19, diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Nós viemos aqui para cultuar a Deus, mas para te apresentar também essa verdade. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Após o grupo de louvor cantar, eu gostaria que você estivesse em profundo espírito de oração. Nosso irmão presbítero Vinícius estará aqui à frente orando, depois nós estaremos impetrando a bênção apostólica e terminando com um amém tríplice. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos alegres de podermos louvar, adorar e glorificar o santo nome do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, queremos clamar ao Senhor pela vida daqueles que nos escutam neste momento, ó Deus. Não sei o tempo qual o Senhor está ouvindo, ó Pai, está trabalhando nossas vidas, está fazendo as pessoas ouvirem, ó Pai, essa pregação, esse culto, ó Pai, ao Senhor. Neste momento, ó Pai, que nós estamos passando, ó Pai, por um momento de dificuldade, de ansiedade, ó Pai, queremos clamar ao Senhor que abençoe, ó Pai, as nossas vidas, toque em nossos corações, para que possamos saber lidar com todas as diversidades deste momento, ó Pai. Abençoe nossas vidas, ó Pai, toque em nossos corações, para que possamos compreender, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai. Queremos ainda clamar ao Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pela vida, ó Pai, de todos aqueles, ó Pai, que estão sendo afligidos, ó Pai, neste momento, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, proteja, ó Pai, nos guarde, ó Deus. Queremos ainda, ó Pai, colocar nas Tuas mãos, ó Pai, no Teu altar de graça a vida daqueles profissionais, ó Deus, ó qual estão trabalhando, ó Pai, neste momento. Este que não tem opção, ó Pai, de ficar em casa, ó Pai, de evitar as pessoas contaminadas, ó Pai, que estão na luta, ó Pai, para ajudar aqueles ao qual o Senhor guarda, ó Pai. Abençoe os profissionais, toque nos seus corações, toque nas suas mentes, dê força, dê ânimo, dê alegria, ó Pai, e dê principalmente a paz do Senhor para as suas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado condição de louvar, de adorar e de cultuar ao Senhor, ó Pai. Toque no coração, ó Pai, nossos corações, para que possamos de fato aprender a louvar e adorar o Teu nome, ó Pai, e que possamos reconhecer, ó Deus, a cada dia a soberana vontade do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós louvamos, nós honramos, nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém, ó Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as eternas e doces consolações do Santo Espírito de Deus, repouse, Senhor, sobre a vida, sobre a família de cada membro da Igreja Presbiteriana em Porto de Santana. Ó Pai, que suas casas possam ser visitadas pelo Senhor, mas não apenas, ó Pai, por esses que congregam conosco, mas por todo aquele que um dia foi lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, encontram-se espalhados por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.